Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Investidor Zangado, porque hoje nós vamos trocar uma ideia sobre o RDM11, que é um dos fundos mais populares do mercado e que teve aí uma forte queda na sua cota nos últimos anos. Então vamos dar uma olhada sobre o que está acontecendo e o porquê que isso aconteceu. E pessoal, para que a gente traga mais análises como essa, por favor nos ajude se inscrevendo, deixando o like e compartilhando também o vídeo. Isso fortalece muito o canal e ajuda a gente a continuar com esse trabalho. Então, vamos falar sobre os problemas do IRDM11, analisar sua carteira, alavancagem, inadimplências e entender se ele ainda vale a pena para o investidor. Bora pro vídeo! O IRDM11 é um fundo de investimento imobiliário focado na aquisição de certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs, ou seja, ele empresta dinheiro para o setor imobiliário e recebe os pagamentos com juros ao longo do tempo. Além dos CRIs, o fundo também é conhecido por alocar parte do seu patrimônio em cotas de outros fundos imobiliários. Atualmente, o fundo possui um patrimônio líquido de 2,96 bilhões e apresenta uma política de distribuição de rendimentos mensal que, historicamente, ficou acima de 1% ao mês. Ele é classificado como middle risk, ou seja, não está entre os fundos mais conservadores, mas também não se enquadra entre os mais arriscados. A cota dele chegou a valer R$ 160, mas hoje está abaixo dos R$ 70. Então vamos dar uma olhada no que causou essa queda. Bom, vamos falar agora sobre os problemas do IRDM11. O primeiro deles é a carteira de fundos imobiliários, que na minha visão tem muito ativo problemático nela. Minha opinião direta é que a gestão deveria se livrar dessas bombas o quanto antes. 16,22% do patrimônio líquido do IRDM11 está investido em fundos imobiliários, que é aproximadamente aí 500 milhões, mas esses fundos são problemáticos. Eu coloquei na tela aí uma imagem que eu tirei do relatório gerencial do IRDM, onde tem todos os fundos que eles têm na carteira. E por que isso impacta o PL do fundo? Porque quando o IRDM11 compra cotas de outros FIIs, esses ativos entram no patrimônio líquido do fundo. E se esses fundos imobiliários perdem valor no mercado, o patrimônio líquido do IRDM11 diminui, porque os ativos estão sendo negociados a preços menores. Isso também pode reduzir os dividendos, já que muitos desses fundos imobiliários problemáticos não estão performando bem ou até cortaram rendimentos. O mercado percebe isso e, como consequência, a cota do Iridium também cai. O Iridium é o IRDM, tá? Eu estou falando IRDM, mas quando eu me referi a Iridium é o mesmo fundo, beleza? Então, os investidores precificam o risco de manter um fundo com ativos de qualidade duvidosa. E a conclusão que a gente pode tirar aqui é que isso impacta negativamente o patrimônio líquido do fundo, gera incerteza e até agora a gestão não explicou claramente qual que vai ser a atitude imediata que eles vão tomar diante disso. Vamos destacar aqui também a questão da carteira de CRIs, que não é ruim, considerando o perfil middle risk do fundo, mas as inadimplências aumentaram. Então, aqui embaixo tem alguns CRIs que a gente pode destacar pelo relatório gerencial do fundo que são problemáticos e afeta o fluxo de caixa e gera incertezas no mercado. E também temos a questão da alavancagem, que você sabe muito bem que eu não gosto de alavancagem. E o IRDM11 tem aproximadamente 103 milhões de reais em compromissadas reservas, que é dinheiro emprestado para investir. Isso pode ser bom se o fundo tiver bons retornos, mas se os ativos perderem valor, a dívida acaba pesando. E a alavancagem aumenta o risco e pode afetar negativamente no longo prazo. Beleza? Então agora vamos trocar uma ideia sobre o valor patrimonial e a queda da cota. O valor patrimonial do IRDM sofreu uma queda importante nos últimos meses e isso aconteceu principalmente por causa da desvalorização das cotas desses fundos imobiliários problemáticos da carteira e a inadimplência ou negociação de diversos CRIs. Com esses ativos se desvalorizando ou deixando de gerar receita, o patrimônio líquido do fundo acabou caindo. E isso importa porque, com a redução do patrimônio líquido, a cota do fundo no mercado secundário também cai. E o investidor precifica o risco e a qualidade da carteira, e hoje o IRDM11 é visto como um fundo mais arriscado, o que explica a cotação atual abaixo, como vocês podem ver aí na tela. E
Só uma coisa que eu quero destacar aqui também, essa primeira imagem, que é a do patrimônio líquido, vocês podem ver que ele teve uma subida inicial muito forte ali, mas isso é por causa das emissões. Não tem nada a ver com valorização patrimonial. E essa subida inicial do patrimônio líquido é somente por causa das emissões que o fundo fez nesse meio tempo. Até vocês podem ver depois ali que no mês 9 de 2022 para frente, o patrimônio líquido praticamente só caiu e não teve mais nenhuma emissão. Então agora vamos trocar uma ideia sobre os dividendos, que o IRDM11 já foi conhecido por distribuir dividendos muito altos e hoje em dia teve uma queda muito forte aí nas distribuições. Isso é consequência direta dos mesmos problemas já relatados, inadimplência nos CRIs e má qualidade na carteira de fundos imobiliários que impactam o caixa disponível para distribuição. Agora é importante destacar um ponto que pode confundir muitos investidores. O dividend yield do fundo segue elevado, atualmente em torno de 13,74% ao ano, mas isso não quer dizer que o fundo está em boa fase. O motivo do dividend yield continuar alto é simples. O valor da cota caiu e os dividendos também. E a fórmula para calcular o dividend yield é o dividendo dividido pelo preço da cota. E isso entrega um número alto, mas é bem enganoso, porque tanto a distribuição quanto o preço da cota estão em níveis baixos. A tendência é que, se a gestão resolver os problemas, o PL volte a subir e aos poucos os dividendos também. Mas isso não deve acontecer no curto prazo. Será um processo bem lento e gradual. Então, vamos tentar responder a pergunta se vale a pena investir no IRDM11 agora. A minha opinião é que se a gestão buscar resolver os problemas da carteira de fundos imobiliários e controlar as inadimplências, o fundo pode se recuperar. Mas se continuar sem direção, a cota pode cair ainda mais. O que a gestão poderia fazer para se livrar dessas bombas é vender gradualmente as posições problemáticas, mesmo que isso gere um prejuízo de curto prazo. Na verdade, isso eles já estão fazendo. Eu só acho que tinha que ser numa velocidade um pouco maior. E substituir, né, como a gente falou, os fundos imobiliários ruins por fundos imobiliários melhores e com maior qualidade e também com rendimentos previsíveis. Adotar também uma estratégia transparente, comunicando claramente aos cotistas quais medidas eles vão tomar e evitar novas aquisições de fundos imobiliários especulativos e focar em ativos mais sólidos para recuperar o patrimônio. Então, pessoal, dando minha posição final aqui, eu não tenho o IRDM11 na carteira, mas eu acredito que a gestão está consciente dos problemas e vai tentar trazer melhorias. Não pretendo comprar por enquanto, até que essa tempestade passe, eu prefiro observar de fora. Mas se eu tivesse, eu não ia vender agora desesperadamente. O que resta é acompanhar de perto a gestão para ver quais medidas serão tomadas. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês têm RDM11 na carteira? Vocês acham que a gestão vai resolver esses problemas? Comentem aqui embaixo, vamos trocar uma ideia sobre isso. Mas, novamente, se eu tivesse esse fundo, eu não ia vender no desespero. Eu manteria a calma e ia acompanhar de perto a gestão para ver se eles vão tomar aí a direção correta, que eu acredito que sim. Então beleza, pessoal, novamente, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscrevam, ativem o sininho e comentem aí, o feedback de vocês é sempre muito importante. Tamo junto e até a próxima.